Bem, pessoal, nossa aula do capítulo 9 da apostila 3, lá na página 22 e 23, ele fala sobre a expansão do turismo no Brasil e no mundo. Então, assim, quando eu falo desse tema, parece que não é um tema muito importante, né? Olhando para dentro do aspecto da economia. Só que esse segmento, o setor do turismo, ele é chamado por vezes de a indústria sem chaminé. Por quê? Porque ele gera 10% da riqueza mundial. Então, assim, turismo é algo que gera muita grana, tá? Emprega muita gente. E se a gente analisar o crescimento econômico da região Nordeste, nos últimos, vamos pegar aí 30, 40 anos, ele está muito pautado também em cima do turismo. O turismo no Brasil é, sem dúvida nenhuma, de um potencial gigante. O Brasil tem belezas naturais incomparáveis, né? Coisas nossas, coisas brasileiras, tipicamente brasileiras, como a floresta amazônica, como o nosso cerrado, o nosso Pantanal, o nosso litoral com praias entre as mais belas do mundo, praias muito, muito bonitas mesmo, né? Além disso, tem também um turismo muito forte no setor de eventos, né? Como o próprio Carnaval, que já começa aqui o capítulo fazendo uma alusão direta à maior festa aberta do mundo. É uma festa realmente muito importante para o Brasil. É a festa que o Brasil mais recebe turistas. E nos últimos anos, lá em 2018 e 2014, nós tivemos dois eventos muito importantes, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Estes eventos atraíram pessoas do mundo inteiro e ambos foram eventos muito bem vistos pelas pessoas mundo afora. Pensava-se, né, que o Brasil talvez tivesse algumas dificuldades maiores por conta da infraestrutura precária para poder receber esses turistas, mas nós acabamos fazendo bonito. Então, quando a gente pensa aqui em turismo no Brasil, a palavra que vem à mente é subutilização. A gente utiliza a infraestrutura turística, ou a gente se utiliza do turismo de forma muito incipiente ainda, ou seja, muito modesto. O turismo não é uma atividade econômica de grande projeção no Brasil. Exemplo, se a gente for olhar o tanto de turista que visita o nosso país anualmente, é comparável ao tanto de gente que visita Nova York. Então, assim, o Brasil acaba não tendo uma visitação muito grande. Dá uma olhada no número de turistas. Aqui nós avançamos para a página 25, por países. O país que mais recebe turista no mundo: França, 82 milhões. Depois Estados Unidos, Espanha, China, Itália, Reino Unido, Alemanha, México, Tailândia. Olha só, Tailândia. A Tailândia que não é um país aí muito bem estruturado, nem o México, né? Também o México não tem uma, vamos dizer assim, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento capitalista tão considerável assim. O que não quer dizer que a infraestrutura de turismo não seja muito boa. De fato, tá? E nós temos aqui uma foto, né, de Veneza, a Itália ranqueando aqui, né? Algumas cidades, elas têm uma vocação para um determinado tipo de turismo. Por exemplo, se eu analisar Veneza, quando foi criada, era um entreposto comercial. Veneza era uma cidade de comerciantes e hoje se transformou em uma cidade turística. As pessoas vão a Veneza para ver a arquitetura, né? Para ver essa ideia de rua ser tomada por canal, não é rua com carro, é rua com
embarcação, né? Hoje, então, a Veneza é muito mais uma cidade histórica, turística, histórica, do que é comercial. Ou, se eu pensar, por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade turística de quê? De praia e de carnaval, de evento. Agora, se eu pensar Aparecida do Norte, em São Paulo, é uma cidade de turismo religioso. As pessoas vão até a Aparecida do Norte para ver coisas relacionadas à religião do catolicismo. Então existem cidades com finalidades turísticas das mais variadas possíveis. Por exemplo, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade turística de fama internacional e que serve principalmente para o turismo religioso também. É uma cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas do mundo: o catolicismo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo, né? Catolicismo não, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então vamos pegar aqui, ó, maiores destinos turísticos do mundo. Vamos ver esses rankings, ó. De novo, ao dado, ó. França, 2016, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho. França, Estados Unidos, Espanha, China, Itália, Turquia, Alemanha e Reino Unido. Então, nada do Brasil. Olha os 25 pontos mais visitados no mundo. Quem chuta qual é o primeiro? Ó, pagode Shwedagon, não sei nem falar o nome desse bicho não. Sudeste Asiático, não falo que onde é. Myanmar, 25º. Santuário Fushimi Inari, no Japão. Kyoto. Basílica de Notre Dame, né? Essa daqui no Canadá, ó, Montreal, no Canadá. Não é a Catedral de Notre Dame, aquela que pegou fogo, tá? É o Ateneu Grand Splendid. Onde que é isso? Buenos Aires, na Argentina. Machu Picchu, aqui no nosso vizinho Peru. Opera House, em Sydney, que a propósito, né, esse aqui é o principal cartão postal da Austrália, né, depois dos cangurus. O Burj Khalifa, nos Emirados. A Grande Muralha, na China. Templo Wat Pho, na Tailândia, Bangkok, olha lá. Torre de Londres. Torre Eiffel. Cristo Redentor. Olha lá, apesar do Brasil não estar ali no top dos destinos mais visitados, tem o Cristo entre os monumentos mais visitados. Agora sim, Catedral de Notre Dame. Essa daqui pegou fogo, mas a bichinha era muito visitada. Praça da Cidade Velha, República Tcheca, olha que legal. Parlamento de Budapeste, muito bonito. Golden Gate, São Francisco, Estados Unidos. Ilha de Alcatraz, também nos Estados Unidos, em São Francisco. Duomo de Milano, na Itália, Milão. Taj Mahal, esse também muito conhecido, né? Um cartão postal da Índia. Mesquita de Córdoba, na Espanha. Basílica de São Pedro, bem conhecido também, né? Cartão postal do Vaticano. Mesquita Sheikh Zayed, Abu Dhabi também. Plaza de Espanha. E Angkor Wat, Camboja. Então, alguns pontos bem visitados mundo afora. Então, vocês viram que a lista ela é diversificada, mas tem uma concentração ali grande em cima de Europa, em cima de Estados Unidos e de
Sudeste Asiático, né? Por que a Europa é o destino mais visitado do mundo? Por que tanta gente quer ir para a Europa? Basicamente por conta da riqueza, né, gente? Riqueza cultural, né? Riqueza arquitetônica que a Europa tem. E sem dúvida nenhuma, pelo fato dela ter exercido um poder tão grande ao longo do século, desde o 16 para cá, acabou se tornando muito atrativa, uma vez que boa parte da ciência moderna que a gente tem, dos conhecimentos modernos, da urbanização, da industrialização, acabou saindo da Europa. Então isso acaba impactando num desenvolvimento cultural muito pautado em valores europeus, né? Voltando aqui, deixa eu expandir, o ócio como negócio. Porque o que é turismo? Para e pensa. O que é turismo? Turismo significa eu viajar para algum lugar, para eu conhecer, para eu descansar, para eu visitar, né? De modo que eu estou ocioso, o que eu vou fazer nas minhas férias? Então eu vou visitar. Quando é que o turismo passou a ser uma atividade econômica de verdade, né? Só a partir do século XX. Olha o que ele diz aqui, ó, no primeiro, segundo, no segundo parágrafo mesmo. Durante as idades antiga e média, as viagens em geral eram realizadas a fim de resolver negócios e buscar aprofundamento profissional e acadêmico. Nesse contexto, a busca por formas de lazer e de ócio não era recorrente. Esse panorama foi modificado no século XVIII, a partir de um fenômeno social ocorrido na Europa, em virtude do desenvolvimento do sistema capitalista. O Grand Tour, expressão que diz respeito às viagens aristocráticas no território europeu. Então, assim, turismo, aqui era um turismo? Era, só que era um turismo mais diplomático, né? Uma coisa assim, mais elitizada, né? Aí olha o que ele diz embaixo. Um mundo de grandes transformações econômicas, sociais e culturais começou a se delinear a partir da Revolução Industrial e dos movimentos iluministas. Viajar significaria, além de pesquisas, expedições, missões e conquistas, apreciar elementos naturais e culturais, né? Isso ganhou maior expressividade após a Guerra dos 7 Anos, século XVIII. Em meados de um século, os trajetos eram feitos pela elite aristocrática, que eram feitos pela elite, estavam alcançando também a classe média, composta pela burguesia, vinculada aos setores industrial e de serviços. Agora, ó, vamos pular esse parágrafo, vamos para o 20. No século XX, houve uma mudança nos direitos trabalhistas, com o surgimento de férias pagas, proporcionando aos trabalhadores momentos de ócio e, consequentemente, atividades de lazer. Ocorreram aí os primeiros pacotes turísticos, e o turismo se consolidou como atividade de relevância econômica, social e pessoal para a humanidade. Então, quando o turismo, a atividade turística, passa a ser sistematizada, uma atividade importante, geradora de emprego, que vai abarcar boa parte da população, a partir do século XX, com os ganhos dos direitos trabalhistas. As pessoas, agora os empregados, eles vão ter dinheiro para poder viajar, né? E vão ter tempo para poder viajar. Então, realmente, tem gente que adora fazer turismo, né? Viajar. Realmente é muito bom, né? Você vai, tá tudo bonitinho, preparadinho, esperando a gente, né? Enfim, turismo global. A economia a todo vapor. Aqui ele vai trazer alguns dados, né? Algumas reflexões sobre o turismo hoje. O turismo, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, ele ganhou muita proporção aproveitando-se justamente da revolução técnico-científico-informacional, com o advento dos meios de transporte, como o avião, cada vez mais rápidos, dos cruzeiros, dos navios cada vez maiores e mais confortáveis. Tem navios cruzeiros que são do tamanho de cidades inteiras, né? Muito municípiozinho do interior aí, do Mato Grosso do Sul, do Brasilzão afora, não tem tanta infraestrutura quanto um único navio. Então são navios muito belos, com ótima infraestrutura para receber os turistas. Aí ele continua, ó.
A atividade turística movimenta enormes quantias de capital devido ao uso dos meios de transportes, da rede hoteleira, de bares e restaurantes, comércios de diversos produtos, visitas a parques, museus e outros espaços culturais ou de lazer. Além disso, esse setor empregou, direta ou indiretamente em 2016, 292 milhões de pessoas. É muita gente. Pensa numa cidadezinha como Paraty. Paraty é uma cidade grande ou pequena, pessoal? Alguém aqui conhece Paraty? Bem pequena. Eu não sei a população de Paraty hoje, estimada, mas durante as férias, aquilo lá mais que dobra de tamanho. De tamanho não, né? De população. Um exemplo. Florianópolis, né? Florianópolis tem lá seus 400 e poucos mil habitantes. É menos da metade de Campo Grande. Só que durante as férias de final de ano e meio de ano, principalmente férias escolares, a cidade passa de 1 milhão. Então, assim, a cidade ela tem muito essa vocação para o turismo. Então, as pessoas elas estão muito acostumadas a receber turistas. Então, realmente, é uma atividade econômica muito importante. Campo Grande é uma cidade que não tem muito atrativo ao turismo, né? Que a propósito, o nosso aquário do Pantanal era para ser um atrativo turístico. As pessoas iam passar por Campo Grande, elas poderiam ir conhecer o maior aquário de água doce do mundo, né? Que era a proposta. E está aí aberto até hoje, né? As obras não concluíram, mas enfim. Os destinos mais visitados por turistas internacionais destacam-se por diferentes razões. Quais são as razões? Como nós falamos ali atrás, ó. Rica e milenária história, grau de desenvolvimento socioeconômico. Por exemplo, o que uma pessoa quer visualizar em Tóquio? A pessoa vai para Tóquio, o que ela quer ver? Ela quer ver o desenvolvimento econômico, né? Ela quer ver uma cidade organizada, limpa, aglomerado pra caramba. Quer ver também as inovações tecnológicas, beleza cênica das paisagens, entre outros fatores. Então, os motivos são variados. E aí nós falamos desse gráfico aqui, né, mostrando que os europeus predominam no turismo. Deixa eu avançar aqui. Modalidade de turismo. Olha só. Tem turismo de sol e praia, turismo cultural e religioso, turismo de negócios e eventos, turismo ecológico, turismo rural. O que é turismo? Esse último aqui, pessoal, vem ganhando muita força, vamos pensar aí na última década, o turismo rural. Turismo rural não é ecoturismo. O que é ecoturismo? Nós já falamos disso no segundo ano aqui. Ecoturismo é quando você vai para algum lugar para ver as belezas naturais. Por exemplo, Jardim. Né? Jardim é um município que vem ganhando bastante infraestrutura turística vamos pensar na última década também. Por quê? Por conta das belezas naturais. Bonito é o melhor exemplo, Ana Júlia. Sem dúvida nenhuma. Bonito é ecoturismo completo. Só que você vai para Bonito, ou para Jardim, você não vai para ficar na fazenda. Você vai para ficar num resort, todo bem estruturado, com equipamentos muito bons, com internet, com conforto, né? Você quer o conforto. O turismo rural, por sua vez, é aquele onde você vai justamente para poder fazer o que o homem do campo faz. Isso, o Hotel Fazenda, Ana Júlia falou aí no comentário. O Hotel Fazenda. A pessoa ela vai para o turismo rural, por exemplo, hotéis fazenda lá no meio do Pantanal. Ela vai para poder tirar leite da vaca, igual os peões da fazenda. Ela vai para poder andar a cavalo, para poder tocar o gado no pasto. Ela vai para poder plantar coisa, para poder ajudar a cuidar da horta. Então perceba que não é o ecoturismo, é o turismo rural. É um turismo para você fazer coisas que um homem do campo, uma mulher do campo, uma pessoa do campo, né, ela faria no dia a dia. Você tá comprando esse pacote.
E aí, logicamente, né, que nós vamos ter essas outras modalidades aqui do turismo de praia. O turismo cultural. O que é turismo cultural? Por exemplo, Salvador. Você vai para Salvador, Bahia, por quê? Ah, tem praias bonitas? Tem, mas Salvador não é, vamos dizer assim, o melhor destino para praia que tem no Brasil, né? Você vai para Salvador muito mais para conhecer ali os primeiros pontos que foram colonizados no nosso país, para ver aquela arquitetura típica, né? As construções mais antigas do Brasil, porque foi o primeiro estado ocupado, que já é diferente, por exemplo, de você ir fazer turismo no Maranhão. Exemplo, Maranhão. Né? Você não vai para Maranhão para ver tanta arquitetura, embora também lá você encontre coisas antigas, né, e tal, o nosso passado colonial, mas você vai para o Maranhão muito mais para você se divertir nas praias. Ou a pessoa ela vai para a Amazônia para quê? Para contemplar arquitetura? Não, a pessoa está indo para lá para ver monumentos naturais, a floresta, o adensamento ali do bioma, aquela confluência de fauna com flora, aquele clima típico, né, diferenciado, o clima equatorial, que a propósito desperta interesse do mundo inteiro. O mundo inteiro assim, vários países no mundo são tarados pela nossa Amazônia, porque de fato é um bioma muito bonito, né, muito biodiverso. Então aqui, pessoal, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, por que os turistas viajam. Para que as pessoas viajam? Para lazer e férias e feriados? 53%. 13% profissional e a negócios. 27% visita a parentes e amigos por saúde, por religião e outros motivos. Então, o que é turismo? O que é turismo? Ele não precisa ser necessariamente algo que você vai pagar um hotel, tá? O simples fato de falar assim, às vezes você está lá com seu pai, com sua mãe, e aí final de semana, seu pai fala assim, na sexta-feira, vamos lá para minha irmã que mora lá no interior do estado do Mato Grosso. Né? Vamos passar lá o feriado, vamos ficar 5 dias de folga, então a gente vai para lá. Você está fazendo turismo, né? Você vai chegar lá, você vai comprar comida, você vai comprar bebida, mesmo que você fique hospedado na casa do seu parente, ainda assim você está fazendo turismo, tá? Ou, por exemplo, tem gente que vem para o Brasil, mulheres, muitas gringas vêm para o nosso país para poder fazer cirurgia plástica. Porque no Brasil a cirurgia plástica é barata e é de excelente qualidade. Ou tratamento odontológico. O Brasil tem um dos vamos dizer assim, infraestruturas odontológicas mais eficientes e baratas. Então a galera lá da Europa, dos Estados Unidos, desce para cá para fazer tratamento dentário ou para pôr prótese de silicone, fazer os mais variados interferências cirúrgicas aí da beleza, né? Então, a maioria viaja realmente para lazer. E tem 7% que não especificou aqui nessa pesquisa, de acordo com a OMT, Organização Mundial do Trabalho. Tá? Então, aqui ele vai explicar um pouquinho o que é cada um desses, sol e praia, étnico, cultural, étnico, religioso, né? Ele está até dando um exemplo de Paraty, no Rio de Janeiro. Eu havia citado Paraty para vocês. O que ele está dizendo aqui? Paraty tem recebido 25 mil visitantes em média durante a Feira Literária Internacional de Paraty. O que é essa feira literária? É um evento que ocorre em julho a cada ano. Ou, Bonito. A gente estava falando de Bonito. Quem já ouviu falar do Festival de Inverno de Bonito? Acho que todo mundo, né, gente? Todo mundo aqui na sala já ouviu falar, né? Porque Bonito, qual que é a vocação? É para você conhecer os rios. Só que assim, a água de Bonito já é fria num dia quente. É muito gelada aquela água de lá. Dos rios, dos córregos, para você fazer mergulho, boia-cross, rafting, rapel, né? E aí no inverno, o negócio é muito pior. Aí fica frio mesmo, fica inviável você ir para Bonito. Só que aí como Bonito ganhou toda essa infraestrutura para turismo, se remodelou para isso, Bonito acabou tendo que desenvolver uma outra alternativa
para o meio do ano receber gente. Que a propósito, este ano nem rolou o Festival de Bonito. Por quê? Pandemia de coronavírus. E falando nisto, né? Vocês podem ter certeza que nos próximos anos vocês vão ter muita questão sobre coronavírus, falando das mais variadas temáticas possíveis. E uma delas é justamente o turismo. O turismo, como ele é uma atividade econômica, principalmente, como a gente viu na pesquisa, para lazer, então é algo supérfluo na maioria das vezes. Se é supérfluo, se é dispensável, às vezes as pessoas não vão viajar. E aí, no meio dessa pandemia toda, proibindo, né, a circulação de pessoas, imagina como que o turismo não está sentindo esse ano. O quanto de pessoas que trabalham na atividade hoteleira, né, por exemplo, hotel, vamos pensar em hotel. Quantas pessoas não foram demitidas? Porque se não viaja, se ninguém viaja, não há por que eu manter um efetivo, por exemplo, num resort lá de 50 faxineiras. Não tem gente. Então eu reduzo para 5, 10 no máximo, para poder reduzir custo, uma vez que a atividade econômica não está acontecendo. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? De pôr alguma coisa? Não? Tá bom. Continuando. Turismo de negócios. Aqui ele está dando 2 exemplos para nós. Ó. Eventos esportivos mundiais são de grande relevância para a ocorrência de turismo de eventos nas cidades que o sediam. Na foto, a abertura das Olimpíadas do Rio de 2016. Olha só. E Rock in Rio. Abertura da Olimpíada e o Rock in Rio. Rock in Rio é um evento que anualmente recebe milhares de pessoas do mundo inteiro, né, que vêm prestigiar o nosso país. Turismo ecológico, aqui as Cataratas do Iguaçu, por exemplo, né, que bateu recorde de visitação, acho que foi esse ano, né, foi começo do ano, bateu recorde de visitação. Chapada da Diamantina, também um monumento natural belíssimo, muita gente vai poder fazer trilha, principalmente trilha, né, tomar banho nos córregos. Turismo rural, aqui ó, o belo exemplo do Pantanal. As pessoas vão pro Pantanal para fazer isso aqui, ó, passear lá nas áreas alagadas, a cavalo, tocar o gado, né? E para além da ponta do iceberg, agora uma crítica ao turismo de um modo geral, né? Por que o turismo não se desenvolve tão bem em alguns lugares? Por que o turismo não vai no Brasil? Justamente, ó, é uma das poucas atividades econômicas que cresceram em todos os continentes, mesmo durante o recente período de crise econômica mundial aguda, como visto a partir de 2008. Por que cresce tanto, né, gente? Um dos motivos que explica esse crescimento é que os custos de transporte têm reduzido bastante, os aviões têm ficado cada vez mais rápidos e baratos. E outro ponto é que as empresas começaram a ter muita concorrência, bastante gente viajando. Aquele sistema de milhas do cartão de crédito que os papais aí de vocês muitos usam, né? Que você vai usando o cartão de crédito, você vai ganhando um bônus, depois você pode trocar por passagem aérea, ou ainda pelos pacotes de viagem. Muito mais empresas abrindo, né? Empresas, como é que fala? Agências de turismo, né? Abrindo, e aí eles montam lá os pacotes de viagem para você e parcela, né? Os caras parcelam em 10, 12 vezes. E não só o turismo nacional, como o turismo também internacional. Você pode parcelar tudo, seu hotel, parcelar seu transporte, você parcela tudo. Então, assim, houve um estímulo nos últimos anos, o avanço da tecnologia, né? Quem gosta de assistir Discovery Channel da vida, os caras, no final de semana, como que tem propaganda de Booking.com,
como é que chama os outros lá? Trivago, né? Tem muita propaganda. Esses aplicativos com a tecnologia, né? Os aplicativos saem comparando os preços dos hotéis, então barateia o custo. Acabou que agora as pessoas elas têm mais condição de viajar, facilitou a questão burocrática. Né, Ana Júlia? Ana Júlia que eu diga, né? Ana Júlia vai para 5 destinos por ano, né? Quando não mais. Guria enjoada, cara. A gente tá aqui se matando de trabalhar. Onde que ela tá? Ai, tô aqui na Turquia. Hoje eu vou conhecer a Capadócia. Ai, não, semana que vem. Ai, eu vou pra República Tcheca. Ai, tô cansada dessa República Tcheca. Agora, ai, mãe, vamos pra França? Ai, claro, filha, vamos pra França. Ai, mãe, cansei da França. Ai, a cidade tá tão poluída, tão fedida. Ai, mãe, agora eu quero ir pra Itália. Vamos pra Itália? Vamos, filha, claro que nós vamos pra Itália. Pai, agora eu quero conhecer o Marrocos, dá? Tá, filha, chega por esse ano, tá? Quem sabe ano que vem o papai traz você. Ou quem sabe o mês que vem. Então, gente, o turismo, ele tá mais facilitado por conta da tecnologia também. Então, assim, às vezes a gente pensa, pô, turismo, né, cara? Turismo é um negócio supérfluo, não gera muito... não gera muito dinheiro? Errado, o turismo gera bastante grana, muito mesmo, é uma atividade econômica muito importante. Tem países que dependem demais do turismo, como Espanha, a Itália, a França, o próprio Portugal. Então, assim, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise mundial, esses lugares eles sofrem muito, porque acaba tendo se pautando muito, né, em uma atividade econômica específica. Bom, problemas. Infraestrutura. O aprimoramento das vias de acesso de portos e aeroportos, a qualificação profissional dos prestadores de serviços e a integração dos diversos elementos que compõem a indústria do turismo estão entre os principais desafios. Porto-aeroporto. Qualificação de profissional, a pessoa que vai atender o turista. Porque você viaja, você quer ser bem tratado, né? Você fala assim, eu tô pagando. Se você for para um lugar belíssimo, muito bonito, você gostou demais do lugar, só que não tem infraestrutura, ou o cara que está lá não te atendeu bem, você viu que ali na cidade, em vários lugares que você foi, você não foi bem tratado, você não quer voltar mais. Tá? Diversificação das atividades. Outra meta importante é a ampliação das atividades turísticas, de modo a serem voltadas a uma maior diversidade de grupos em relação às faixas etárias, gênero, condições socioeconômicas e etc. Qual é o destino turístico mais caro do Brasil hoje? Qual que é, Ana Júlia? Você que é a mais turista aqui do grupo? Qual seria o destino mais caro do Brasil? É aquelas salinas de Maragogi? Quem sabe aí, pessoal? Quem chutaria aí? Ninguém? Vocês estão aí? Rio de Janeiro? Não, acho que o Rio não, Gil. O Rio de Janeiro tem um turismo bem popular, né? Assim, se for olhar para outros lugares, lógico que subir um pão de açúcar não é barato, né? É caro, tudo lá você paga. Fernando de Noronha? É verdade, né? Fernando de Noronha é caríssimo. Tem um brother que foi para lá no ano passado, ele ficou muito doido, que ele falou assim, poxa, eu fui tomar uma Heineken, era R$ 15 uma garrafinha. Ano passado não, já tem o quê? Uns 2 anos que ele foi para lá. Quem assistiu o stand-up do Whindersson Nunes falando de Fernando de Noronha? Muito bom também, né? Ele explora bastante a questão do custo, né? Acho que Fernando de Noronha deve ser o destino mais caro, sim, do Brasil. Quer dizer, não é um turismo seletivo, não é qualquer pessoa que vai conseguir ir para Fernando de Noronha. E a proposta é que seja caro mesmo, justamente para atrair pouca pessoa, né? Porque não pode receber muita gente. Vai conhecer a gruta lá do Lago Azul, de Bonito. É barato?
Os caras te dão uma facada na entrada. Eu acho, não sei agora, mas deve estar custando já beirando uns R$100, né? Alguém sabe? Aquela gruta lá de Bonito. Deve estar beirando uns 100 conto já para poder entrar, porque o troço é caro desde sempre. Então, assim, ter uma diversificação das atividades turísticas também é importante. Dependência econômica. A atividade turística é sazonal, ou seja, tem estações que está alta e tem estações que está baixa. Então, o que eu faço durante a baixa do turismo? Faz como Bonito, por exemplo. Inventa lá um evento musical, Festival de Bonito, ou faz como Paraty, né? Inventa lá um festival da leitura para poder atrair pessoas, para que essas pessoas consumam ali os recursos, né? os bens dessa cidade e continue mantendo o emprego ativo, ok? Qualidade de vida dos moradores locais. Morar numa cidade turística não é algo muito bom. Por quê? Porque tem momentos que fica muito cheio. A atividade turística precisa levar em consideração as condições dos moradores locais. Sem um planejamento, o turismo pode trazer impactos negativos, como elevação dos custos de vida dos moradores e baixa remuneração pelos serviços prestados. Então, assim, a informalidade é algo muito real na atividade turística, né? Com um salário muito baixo e sem a mínima condição. Ou levar em consideração a população local, porque se a cidade, pensa aí numa cidade como Paraty, que ela mais que dobra de população durante a alta temporada, e a questão do abastecimento de água, do abastecimento energético, do abastecimento de comida. Como é que você faz? Você dobra na estação. Então vão ter coisas básicas que ou vai faltar ou vai ficar muito caro. Então assim, nós sabemos. Você vai para Bonito. Bonito tudo é muito caro. Por quê? Porque é uma cidade turística. Então assim, nas cidades turísticas geralmente tem uma inflação a mais. Se você for para uma cidade turística na baixa temporada, é um preço. Se você for em alta temporada, é outro. Por quê? Porque nós vivemos no capitalismo. Então tem a lei da oferta e da procura. Então, esses pontos aqui, infraestrutura, diversificar o turismo, não deixar a dependência econômica ser exclusivamente do turismo e levar em consideração a qualidade de vida do povo é fundamental, ok? Deixa eu avançar. O último, turismo no Brasil. Olha quanto de turista o Brasil recebeu em 2016. 6 milhões e 600 mil. Vamos pegar aqui, ó, quantidade de turistas em Miami 2016. Só para humilhar o Brasil. Só o Brasil mandou para Miami, olha lá, quase mais de 500 mil. Vamos ver se a gente acha aqui. Olha isso, pessoal. 60 milhões, só que aí incluem também os próprios americanos. Deixa eu ver. Aqui. Só Miami. 5,3 milhões de visitantes. Uma cidade americana recebe quase o mesmo tanto de turista no Brasil inteiro. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o nosso turismo brasileiro, ele é muito mais interno.
né? Assim como o americano, o francês eu não diria, né? Os países europeus que são pouco populosos, e ali como a Europa ela é toda conectadinha, tem ótimas infraestruturas, acaba que o europeu médio ele acaba viajando, conhecendo os mais variados países possíveis. Dentro da União Europeia, com o acordo Schengen, você pode fazer essa livre circulação numa boa. E como há um acordo, né, uma cooperação econômica, infraestrutural, dentro da região da União Europeia, há um estímulo grande a essa atividade. Beleza? Gente, alguma dúvida? Então, acho que é isso. Nós encerramos por aqui. Ele vai falar aqui do turismo no Brasil, que ainda é subaproveitado, pouca gente vem visitar o Brasil. Este capítulo abordou a atividade turística tem sido economicamente importante para a conjuntura atual do mundo. 10% do PIB mundial é muito considerável. Há diversas modalidades de turismo, com destaque para o turismo de sol e praia, o turismo cultural e religioso, de negócios e eventos, ecológico e rural. A atividade turística tem encontrado alguns desafios para a sua expansão, sendo a infraestrutura, a dependência econômica, a qualidade de vida dos moradores locais e a diversificação de atividades os principais. O Brasil é o principal destino turístico da América do Sul e o segundo da América Latina, fica atrás do México, tá? Dentro da América do Sul é o maior destino e dentro da América Latina perde para o México nas viagens internacionais. Então, estou falando de turismo internacional. Se a gente for considerar turismo de um modo geral, o Brasil ficaria na frente, porque aí eu considero também o turismo doméstico. Beleza? Ninguém quer falar nada? Abra seu coração. Então, deixa eu encerrar a gravação. Até a próxima.